Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião do Grupo de Trabalho da Habitação. Hoje quero dar as boas-vindas à Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços e à Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, uma audição, no fundo, conjunta. Temos connosco o engenheiro Ricardo Pedrosa Gomes, o senhor engenheiro, o Dr. António Manzoni, ambos representantes das associações que faremos hoje audição. Nós, como o senhor já sabe, o senhor sabe, nós estamos a fazer um conjunto de audições no âmbito do trabalho, do debate e dos contributos e do trabalho também na especialidade, do que virá a ser a legislação no âmbito do conjunto de diplomas, não apenas do Plano Nacional de Habitação, mas também, naturalmente, do que virão a ser também os diplomas do Governo, que estiveram em consulta pública, e dos diplomas, naturalmente, dos outros grupos parlamentares, que já chegaram e outros que certamente também virão a dar entrada no Parlamento, e nesse sentido temos ouvido um conjunto de audições. É naturalmente importante também, e queremos agradecer, foi suscitado o convite pelo Grupo Parlamentar do PST, mas naturalmente com o acordo de todos os senhores e senhoras deputadas, e obviamente quero agradecer cá estarem e, portanto, passo-lhe a palavra de imediato. Para esta primeira intervenção, nós alargamos o tempo. Mantivemos os 5 minutos. Então, Sr. Engenheiro, 5 minutos para uma intervenção inicial, depois cabe aos grupos parlamentares 3 minutos para colocarem as questões que entenderem, e o Sr. Engenheiro, no fim, terá 15 minutos para responder conjuntamente a todas as questões. Obrigada. Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. Eu fiz chegar, penso eu, que toda a gente teve um suporte. Eu não vou atender, até para gerirmos bem o tempo, não vou corrê-lo, digamos assim, todo. Vou fazer uma introdução geral, no fim de contas, àquilo que nós pretendemos suscitar com o documento que apresentamos aqui e passar também àquilo que são as nossas conclusões sobre aspectos que têm que ser pensados dentro de toda esta temática e dentro de todas as questões que o Sr. Presidente acabou de, mais ou menos, enunciar, dentro de todos os instrumentos jurídicos que estão a ser pensados e legislados para este problema da habitação. Uma primeira coisa a dizer, que em relação à Política Nacional de Habitação e ao documento que nos foi enviado, nós não temos, digamos, comentários particulares em relação ao mesmo. De uma forma geral, ele é sobretudo retrospectivo de tudo o que aconteceu ao longo do tempo. E naquilo que ele é prospectivo, nós entendemos que ele é escasso para o problema que nós temos e, na nossa opinião, porque entendemos que o problema tem sido, talvez, tem sido lido não exatamente com as conclusões que se devem ser retiradas daquilo que os números demonstram. E um bocadinho a nossa presença aqui hoje é talvez para enquadrar a situação naquilo que, do nosso ponto de vista, é o problema essencial. E o problema essencial é que nós não temos tido a capacidade, na última década, de construir o número de fogos necessários a garantir estabilidade de preços no mercado. E, portanto, tudo passa, na nossa ótica, pela necessidade de repor um ritmo de oferta que seja consistente, permanente e permita não criar as disrupções que a última década criou e que são a causa última desta incapacidade, é o termo, para algumas áreas da população ou segmentos da população em acederem à habitação. Outra coisa que nós também gostávamos, porque o discurso na praça pública, e se calhar também não só aí, tem sido, de alguma forma, hiperbolizado em torno de resultados ou de interpretação de números que quase nos fariam pensar que em Portugal ninguém tem habitação e os que têm hoje não têm amanhã. É bom perceber que 80% da população tem casa, pode ter um outro tipo de problemas
que não vamos falar dele hoje aqui, sobre a qualidade da casa, é outro tipo de situação e é outro tipo de ações que são necessárias, mas 80% da população, de uma forma geral, tem habitação. Nós temos, como eu digo, um problema de qualidade em alguns aspectos, temos um problema de acessibilidade, sobretudo àquelas níveis etários mais jovens, que têm um problema de rendimentos que não é compatível com os níveis a que os preços da habitação chegaram, mas não se fique com a ideia que, de repente, ninguém... Porque às vezes, quando ouvimos os discursos, quase parece que somos todos, ou que estamos todos prestes a ser despejados, ou prestes a ser postos fora. E, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é que, na nossa ótica, o problema é claro. O problema, nós fizemos uma disrupção na alimentação consistente do mercado que tínhamos tido das décadas anteriores, e há um número que nós gostaríamos de deixar, porque é relativamente claro sobre este problema, é que, na última década, nós fizemos uma quebra de cerca de 88% naquilo que é a oferta que pode sustentar uma estabilização de preços ao longo do tempo. E isso, vê-se bem, nós andamos a construir, e o construir aqui deve ser entendido como novo e reabilitado. O construir aqui é no sentido de uma habitação que tem novas condições, não é necessariamente que seja tudo construção nova, e nesse sentido nós andamos a fazer um rácio de um alojamento por 1000 habitantes durante uma década. Isto é nada. Para se ter uma ideia, nas décadas anteriores fazíamos 8, e o consenso, chamemos-lhe assim, em termos da OCDE e da maior parte dos países onde é possível recolher dados, é 5. Portanto, objetivamente, durante uma década, nós construímos 5 vezes menos do que aquilo que permitiria ter uma estabilização do preço no mercado. O acumulado disto ao fim de um tempo resulta no problema que temos hoje e que não se vai resolver tão rápido como às vezes as boas intenções e mesmo, eventualmente, as boas ideias parece quererem transmitir a ideia que poderá ser feito. A segunda questão que é importante perceber é que, além deste problema de escassez... eu vou já... Mas eu acabo já. Além deste problema de escassez, há um segundo, que é a distorção que existe sobre o desajustamento entre onde esta escassez, onde o que foi feito, e os sítios onde era preciso ser feito. Porque isso é um outro problema que leva depois à leitura errada, por exemplo, do número sobre a existência de 700 mil fogos ou 300 mil fogos que poderiam eventualmente suprir a falha de mercado. E, portanto, e por fim, para nós o mais relevante é que ter políticas consistentes, permanentes e de longo prazo de reposição deste nível de estabilidade da oferta nova no mercado, porque é a única forma de trazer os preços, como aliás aconteceu no histórico das décadas anteriores a esta, para níveis compatíveis com a capacidade que o país e a sociedade têm de aceder. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação da ECOPS, o Sr. Engenheiro Ricardo Gomes e o Sr. António Manzoni, que já estiveram connosco na Comissão de Economia há relativamente pouco tempo, também a requerimento. E realmente o Grupo Parlamentar do PSD comunga dessa análise que fez relativamente à questão da oferta. Realmente nós, na última década, por vicissitudes várias, não construímos o número de fogos que o país precisava, direcionada para a habitação, e mesmo aquela que foi edificada, muitas vezes dirigiu-se a um segmento médio-alto em termos de clientela. Isso foi mais ou menos facilmente, essa habitação, esses fogos foram mais ou menos escoados no mercado, apesar dos preços, porque tínhamos juros baixos, taxas de juros muito baixas, e o esforço financeiro com o agregado familiar, mesmo com rendimentos não muito elevados, conseguia comportar.
Mas, Sr. Engenheiro, tinha aqui duas questões. Uma é em relação à reabilitação existente. Nós realmente temos mais de 700 mil fogos devolutos ou sem ocupação, mas muitos deles são edifícios. São edifícios de 4, 5 pisos. Não são frações autónomas. Muitas vezes passa-se a ideia, ou o Governo precisa passar a ideia, que são frações autónomas para o país inteiro. Não, muitos deles são edifícios de 4, 5 pisos, digamos que 10 frações. E para um senhorio, em Portugal, os senhorios não são todos fundos de pensões, nem fundos imobiliários, nem senhorios ricos. Recuperar um edifício que esteja devoluto há 10 anos, 15 anos, 20 anos, com 10 frações, custa, a meu ver, umas contas por baixo, sem alterações estruturais de fundo, mais de 50, 60, 70 mil euros por fração. Portanto, creio que, gostava de saber a sua opinião, se os nossos senhorios, aqueles que conheço, têm capacidade de rapidamente pegar nesse edificado, fazer obras, pedir empréstimos, ou hipotecando alguma propriedade e colocar essas frações no mercado. A segunda tem a ver com a oferta de habitação nova. A oferta de habitação nova implica terrenos. E terrenos disponíveis, que têm que estar urbanizados. Nós, em Lisboa, a gente vai por aí, temos alguns terrenos. A gente olha, temos alguns terrenos, não estão urbanizados. Nem sei se estão prontos para chegar ao mercado, quer para as câmaras municipais, sobretudo para as câmaras municipais, quer mesmo de privados, estão com capacidade, têm projetos aprovados para serem colocados no mercado e serem vendidos para a habitação. Mas aqui acho que também temos um problema. Quando nós queremos uma habitação a custos controlados, que permita uma construção que seja acessível à generalidade dos portugueses, sobretudo a classe média, média baixa, temos um entrave à partida, que é o custo dos terrenos. Os terrenos que hoje estão eventualmente disponíveis estão avaliados, ou já foram até adquiridos, muitos deles, a preços, com base em uma referência de construção, que não é a construção a custos controlados. É um valor de venda, expectável de venda, a um valor muito superior àquele que nós estamos a prever para a habitação a custos controlados. E, portanto, se isto, na sua opinião, é um entrave grande, ou muito grande, ou quase limitativo, de podermos edificar nestes terrenos que estão mais ou menos disponíveis, edificação nova, começar a construir agora, que só estará à ponta daqui a 2, 3 anos. Obrigada, Sr. Deputado. E já passaram os 3 minutos. E pronto. Obrigada, Sr. Deputado. Isto era uma reflexão que podíamos ter, mas ficamos por aqui. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a ECOP, porque há pouco discutíamos aqui informalmente, quando os parceiros chegam de forma escrita, é muito mais fácil fazer este nosso trabalho, porque nós aqui temos manifestamente pouco tempo para poder densificar uma outra proposta. Eu acompanho há muito tempo o trabalho da ECOP. Aliás, nós na Assembleia recebemos regularmente informação vossa, os vossos boletins, que são sempre úteis para a nossa análise. Eu queria apenas, enfim, por poupança de tempo, não vou falar sobre os valores que nos deveriam levar a que tivéssemos mais construção para permitir ter um equilíbrio de mercado. Acho que o caminho não é uma variável linear, construir mais casas e baixar o preço, porque há um segmento específico de pessoas que estão disponíveis para um determinado preço de mercado, mas não quero entrar por aí, quero mesmo centrar naquilo que são algumas propostas que colocaram. Dizer algumas que nos parece que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista olhará com atenção no futuro, em particular aquelas que nos unem a pontos muito objetivos, no que diz respeito à simplificação dos processos de licenciamento. Vocês colocam algumas considerações que acho que merecem uma reflexão mais aprofundada, porque se é verdade que simplificar os processos de licenciamento obriga a uma maior responsabilização daqueles que fazem os projetos, é inquestionável, só podemos ter mais celeridade sobre a maior responsabilização, mas pode haver aqui determinados patamares de responsabilização que não estão devidamente atribuídos, em particular as questões que são levantadas entre o projetista e o empreiteiro, se calhar é necessário aqui alguma densificação e obviamente que isso carece de uma análise mais aprofundada e o Grupo Parlamentar estará evidentemente até disponível para trabalhar convosco, eventualmente com outras entidades ligadas ao setor que também levantam essas questões, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros, de se poder aqui também abordar esse mesmo tema como um contributo muito relevante. Depois dizer que muitas das questões que têm levantado, se calhar aqui a grande discrepância que temos entre nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a ACOP, não é o sentido da proposta, mas é o âmbito.
De facto, este pacote tem o objetivo de resolver os problemas habitacionais, não da regeneração urbana. E é por isso que, quando nós dizemos que concordamos com a alteração do uso de imóveis da área dos serviços e do comércio para a área habitacional, isso só se aplica se ela for mesmo para a habitação a custos acessíveis, não pode ser para outra. E, portanto, diria que estes pontos são, de facto, para nós, bastante balizados. Percebo o porquê da ECOP defender esse aspecto mais abrangente, mas este pacote mais habitação, os incentivos, quer do ponto de vista fiscal, quer do incentivo à reabilitação, não é uma reabilitação urbana pura, é uma reabilitação para colocar imóveis no mercado. Queria aqui, e para me esclarecer neste sentido, apenas esta questão, pedindo ao Sr. Presidente se calhar vou demorar mais 10 ou 20 segundos por causa disso, em determinado ponto nas vossas propostas falam da questão do IVA para reabilitação ser apenas para edifícios habitacionais, que dizem que há uma redução do âmbito. Portanto, eu queria só que me esclarecesse se fica edifícios que tenham uso misto, se porventura estão excluídos, a interpretação que fazem é se esses estão excluídos, porque se for, temos obviamente aqui mais uma ponte comum e, portanto, aproveitaria este tempo para esclarecer essas questões mais ligadas mesmo à parte do licenciamento e da construção. Obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento o Sr. Engenheiro Ricardo Gomes e o Dr. António Manzoni. Sr. Engenheiro, eu queria questioná-lo nesta primeira fase relativamente à questão do programa Mais Habitação. E queria questioná-lo, o Sr. Engenheiro falou que o programa lhe parece escasso. Eu queria perguntar se também não lhe parece pouco adequado e ineficaz relativamente ao facto de conseguirmos ou não resolver o problema da habitação com este programa. E pergunto-lhe, nomeadamente, por exemplo, que a medida relativamente à oferta obrigatória de taxa fixa pelos bancos, se realmente é uma medida que irá resolver o problema da habitação ao fim dos vistos gold, e o que é que pensa até da medida relativamente aos 250 milhões de euros para a habitação custos controlados, o tal, digamos, a linha de crédito de 250 milhões de euros, ou a 150 milhões de euros para municípios realizarem obras coercivas? Porque realmente me parece que a questão da habitação em Portugal, enfim, é uma questão estrutural. Existe um grande desequilíbrio na distribuição populacional do país, ou seja, grande parte da população está concentrada em dois grandes centros urbanos, nomeadamente em Lisboa e no Porto, e depois também existe um problema de acessibilidades. Ou seja, basicamente nós temos duas grandes áreas urbanas que estão completamente saturadas em termos de habitação e o Governo não conseguiu garantir as acessibilidades suficientes para realmente haver uma facilidade na mobilidade das pessoas que querem entrar e sair dos centros urbanos. E, portanto, isso também me parece uma situação mais, digamos, estrutural do que propriamente a questão da falta de habitação. E, obviamente, que não tem interesse para um construtor construir em áreas onde as pessoas não vão comprar, porque, eu vou dar um exemplo, eu se quiser adquirir uma casa a 20 km de Lisboa, provavelmente eu para chegar a Lisboa posso demorar uma hora e meia para fazer 20 km. E eu acho que um dos grandes problemas é exatamente esse, é a questão da oferta de transportes e a questão das acessibilidades. Mas, além disso, eu penso que também existe um outro problema que tem a ver exatamente com uma questão cultural. Porque existe culturalmente a ideia que um jovem tem que adquirir uma casa, quando noutros países, em países mais desenvolvidos, normalmente o que os jovens fazem é arrendar casas porque não têm capacidade, na sua primeira fase de vida, realmente proceder, digamos, à compra de uma habitação. E aquilo que eu queria questionar o Sr. Engenheiro é se efetivamente, também me falou aqui na questão, digamos, de retomar, digamos, a construção, o ritmo de construção de casas, ou seja, haver um ritmo mais acelerado em termos de construção de habitação. E eu pergunto-lhe se houvesse essa aceleração, se realmente a banca não teria aí um papel importante, porque, como sabe, a construção e grande parte da atividade económica em Portugal baseia-se muito realmente na captação de capital alheio, ou seja, no financiamento bancário, e se não seria preferível realmente haver uma maior intervenção, ou uma maior, digamos, um maior envolvimento por parte da banca, realmente junto dos construtores, para realmente potenciar essa construção. E para já era tudo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Como os Srs. Deputados já perceberam, temos direito à banda sonora e, portanto, agradeço ao Sr. Deputado ter ainda aumentado o volume da sua intervenção para que nos pudéssemos ouvir. Creio que já passou a banda.
Senhor Deputado, vamos continuar. Creio que a banda já passou literalmente e, portanto, queria passar a palavra ao Sr. Engenheiro, dizendo que tem os 15 minutos para responder, não a cada grupo parlamentar, Sr. Engenheiro, mas conjuntamente para gerir as questões pela ordem também, naturalmente, que entender. Muito bem. Sr. Presidente, obrigado. Obrigado aos Srs. Deputados pelas perguntas. Vamos lá tentar gerir. Já percebi que não sou muito bom nisto, mas vou tentar. Primeiro, em relação às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado e pelo Grupo Parlamentar do PSD, mencionou aí uma questão sobre o número dos 700 mil, se seria um edifício. São fogos, não são necessariamente edifícios, são mesmo fogos. Mas eu gostava de começar por esse número. Atenção, aquilo que eu há bocadinho indiquei, sobre o cuidado que temos de ter a ler os números. O número é factual, resulta do censo, não é isso que está em causa. O problema é perceber o que é que aquele número quer dizer. Metade daquele número não são fogos devolutos, são fogos no mercado. Estão para vender, estão para arrendar, estão para fazer qualquer coisa. Se não é metade, pode ser menos de metade, mas é por aí. A restante metade são fogos, e agora também já entroncando numa questão levantada do Sr. Deputado do Chega, eu não diria que estão nos sítios errados, mas estão nos sítios onde não há procura para eles. E esse é um problema mais vasto, que não cabe no âmbito agora do que estamos aqui a tratar, que é, de facto, o modelo de desenvolvimento de território que o país tem e o problema que isso traz hoje. Porque, de facto, grande parte destes fogos estão em concelhos do interior, o próprio censo também é fácil de aferir o que eu estou a dizer, onde houve decréscimo acentuado de população durante os últimos anos e, portanto, as casas estão lá, mas não há, vamos chamar assim, economia, que justifique a permanência das populações lá e, portanto, não nos resolve problema nenhum, mas essas pessoas vêm depois para o sítio onde está o problema, que são, de facto, os grandes centros urbanos, onde uma situação que tem décadas, não vale a pena estar aqui a atribuir aos últimos 10 anos, porque se calhar tem 30 ou tem 40, que é um problema de que os centros urbanos foram, em grande parte, respondendo urbanisticamente, numa lógica que os arquitetos chamam de mancha. Né? Aquele vulgar exemplo do copo d'água que se deixa sobre o território, que se vai espraiando, e depois a seguir vêm as infraestruturas tentar acomodar aquilo que já aconteceu. Portanto, tudo isso, obviamente, acumula problemas que depois, quando outros surgem, como foi o caso das disrupções que tivemos, que eu já fiz há pouco menção, tudo isso depois acaba por exponenciar um problema que é este que estamos aqui a falar hoje sobre a habitação. Em relação à questão portanto, a questão desses fogos poderem ser utilizados e dos seus proprietários terem condições para o fazer ou não, eu admito que muitos que não o tenham, mas admito até outra coisa, como eu acabei de dizer, é que muitos estão em sítios em que, mesmo reabilitados, não têm procura. E, portanto, também é racional que os próprios proprietários pensem duas vezes antes de investir, sabendo que não vão ter ninguém à procura do investimento que fizeram. Portanto, é preciso perceber os números, perceber onde as coisas estão, para perceber que coisas que parecem racionais não têm aplicabilidade. Em relação à questão dos solos, esse é um problema, aliás, até aos últimos 3 anos atrás, e este fenómeno recente, para quem não tem a minha idade, para a minha idade já não é recente, da inflação, digamos, no período mais ou menos de uma década, os custos de construção teriam subido na ordem dos 10%. O que subiu exponencialmente foi o custo da disponibilidade de terreno. Sobretudo, outra vez, onde há procura. Porque com certeza que há muito terreno no país, em muitas outras zonas, mas voltamos sempre à mesma questão, não atrai investimento porque não tem clientes, em última análise. E aí, não querendo pôr em causa a bondade de algumas leis, às vezes nós talvez sejamos demasiado rápidos a adotar a legislação que tem sentido e tem horizonte, mas que pode ter constrangimentos. Aqui há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós criámos uma legislação
que limitou bastante a disponibilização de terreno para urbanização, sobretudo em torno dos centros urbanos. E fizemos-lo até por adoção de indicações de diretivas europeias e seguramente com muito boas intenções, mas provavelmente extemporâneas para a nossa realidade. Às vezes é preciso pensar um pouco nas coisas como elas são. E é verdade que nos últimos tempos um dos grandes problemas que existe é que o que é que acabámos por fazer? Tudo isto acabou por fazer o quê? Criar um mercado baseado na escassez. E quando se cria um mercado baseado na escassez, seja de terreno, seja de fogos onde eles podem estar, onde eles são procurados, nós subimos o preço. É uma inevitabilidade, não é? Isto acontece com as batatas e também acontece com as casas, com uma diferença. O ciclo de produção das batatas é de meses e o ciclo de produção das casas é de anos. Portanto, a resposta não é elástica entre a procura e a oferta neste caso. Por isso é que, no nosso ver, e eu disse isso no início, é preciso perceber que a necessidade de constância de investimento, público e privado, porque precisamos de ambos, na oferta de habitação e, sobretudo, o ajustamento dela à procura, e aqui as questões de localização e territorialidade são cruciais, tem que ser permanente. Tem que ser permanente. Isto não é um assunto para 2, 3 anos. Isto tem que ter políticas consistentes, prosseguidas, determinadas, numa lógica de décadas. Porque senão, ciclicamente, vamos gerar problemas parecidos àquele que temos hoje. Se não for por estas razões, será por outras, porque o que está na base é sempre isto. É conferir a um mercado que não tem uma resposta elástica à procura e à oferta por causa do seu ciclo, um elemento de escassez. E sempre que o fazemos, estamos objetivamente a criar um problema de preço. Portanto, tudo o que seja, tentando responder a tudo o que seja pensar que as pessoas vão investir onde não há procura, não vai, de certeza, resultar. Tudo o que seja, portanto, o que nós temos que fazer, se calhar, é dirigir esses instrumentos para os sítios onde há procura e criar condições, sim, para que os proprietários, os inquilinos, que possam investir, o façam exatamente nas zonas onde querem estar, digo eu, onde têm de estar, porque aqui também há um problema, as pessoas precisam de trabalhar e quer queiramos, quer não, a litoralidade do país é esmagadoramente o ponto de atração das remunerações e para onde as pessoas têm que procurar condições de viver. Em relação às questões colocadas pelo deputado do Partido Socialista, também não vou entrar na questão da linearidade, não interessa. Era toda uma história interessante, mas realmente não faz sentido aqui. Em relação à questão que me colocou, eu começo pela última, a questão do IVA é exatamente essa. A nossa interpretação é que há uma exclusão e seria bom que não fosse assim, ponto 1, confirmo. A segunda coisa que eu confirmo é um problema que tem sido, que é muito recorrente às vezes no nosso país, que é a intenção da lei, a aplicação da lei e, a posteriori, a interpretação da mesma por alguns organismos. A autoridade tributária, nesse aspecto, em relação à questão do IVA reduzido, tem uma atitude da autoridade tributária, que em muitos casos nos parece, primeiro, é um elemento de intranquilidade, e tudo o que seja conferir elementos de intranquilidade a um investimento não é bom. E a verdade é que a autoridade tributária tem manifestas vezes interpretações sobre o que é ou a aplicação do IVA reduzido, apesar da determinação dos municípios A, B ou C nesse sentido, que geram problemas aos investidores e aos promotores. Seria ótimo que aquilo que de certeza é a intenção da legislação fosse a prática da administração. Isso é um elemento que seria, obviamente, importante e eu quero acreditar, não tenho dúvidas, que a intenção legislativa foi esta, não é a outra. Simplesmente é um problema. E esse é um problema, para além da questão que lhe confirmei, esse é um problema que seria muito importante
Numa questão que é fundamental, que é a da habitação, a autoridade tributária tem seguramente capacidade de exercer o seu zelo em situações que são menos claras à luz da legislação, esta não é, e que são suscetíveis de criar intranquilidade nos investidores, que é algo que nós não precisamos numa matéria como esta. Em relação... fez-me uma outra pergunta. O licenciamento. Bom, nós levantámos uma questão sobre o licenciamento porque, invariavelmente, estes processos todos acabam naquele que fecha a porta por último, que são as empresas de construção, não é? No fim da linha estamos nós. E a introdução do chamado princípio solidário no processo é uma situação complicada para quem está no fim da linha. Porquê? Porque a maior parte das vezes, num projeto de construção de um edifício, o construtor, vamos chamar o empreiteiro, a empresa que o edifica, nem sequer tem opinião, ou voto, ou intervenção no processo arquitetónico, no processo das especialidades estruturais ou outras, que são partes integrantes do edifício. Chegar ao fim e ficar toda a gente muito contente, vou caricaturar, mas porque fez uma grande asneira no cálculo do ar-condicionado, e depois, solidariamente, o empreiteiro, que nem sabe quem foi o engenheiro que fez o ar-condicionado, é o responsável, dir-se-á, mas há uma maneira de obstaculizar isso. Vamos passar a ter as empresas de construção a contratar serviços de revisão de projeto, eventualmente correção de projeto, e vamos aumentar os custos. Como é óbvio, no fim alguém tem que pagar. Portanto, essa situação preocupa-nos, até porque ela depois é contraditória, e isso é, infelizmente, também é uma prática muito nossa. Desde que fazemos parte da União Europeia, e por via daquilo que é, de uma forma geral, a maior parte dos enquadramentos jurídicos na União Europeia, há uma grande transferência da responsabilização para, neste caso, os profissionais, da responsabilização sobre os atos. Isso funciona muito bem em países que têm sistemas de justiça que funcionam eficientemente. Porque a partir do momento em que os sistemas são de responsabilização, obviamente que os lesados só têm uma forma de ver ressarcida as suas expectativas, é através da justiça. Temos um problema, nós sabemos. Em Portugal, esse é um problema complicado que faz com que os direitos eventuais de exercer a responsabilidade, que é, no fim de contas, a base desta transferência total de, digamos, forma de atuar, que é comum à maior parte dos países europeus em termos de licenciamento, cria problemas em Portugal. Mas criar soluções como estas, em que, digamos assim, pomos no fim da linha a responsabilidade, ela não vai, a nosso ver, não vai funcionar, ou se funcionar, vai funcionar por acréscimo do custo final. Em relação às perguntas que me foram colocadas pelo Sr. Deputado do Chega, algumas eu já fui tentando responder, elas foram imensas, digamos assim, na sua complexidade. Eu penso que algumas já fui dizendo. Falou aí da questão da banca e da questão do arrendamento. Duas questões que nós achamos que são muito importantes dentro daquele aspecto geral de que o principal aspecto é garantir o aumento e a consistência da oferta. É claro que o arrendamento podia ser, ou deveria ser, uma forma de suprir parte destes problemas, mas aí voltamos à mesma situação. Só há arrendamento porque há confiança. E só há confiança porque quem dispõe da propriedade sabe que pode dispor da propriedade. E, nesse sentido, um mercado de arrendamento eficiente, que pode atenuar em parte, mas não resolver, esta questão que nós consideramos estrutural, que é a consistência e a permanência de uma renovação do parque habitacional de maneira a nunca torná-lo escasso, porque é a única forma de dar consistência a preços. Mas um mercado de arrendamento eficiente, como acontece em muitos países, pode obviamente atenuar o problema. Mas aí temos um problema de confiança no mercado que tem que se resolver dando apoio a quem precisa, resolvendo os problemas daqueles que não têm capacidade, seguramente, isso tem que ser salvaguardado, e aí o Estado tem necessariamente que ser chamado a fazê-lo, mas garantindo confiança aos investidores, coisa que já há muito tempo
há décadas, desde o século passado, nunca foi construído neste país e sem isso nunca será uma solução. Por fim, em relação à questão da banca, é o que nós temos dito e é nesse aspecto que, em relação aos dossiês das políticas nacionais de habitação, a nosso ver, falta ali políticas que chamem os privados a fazerem parcerias com o Estado para, a uma escala maior, providenciarem soluções de habitação ao mercado. E isso, obviamente, terá que envolver a banca também, como, aliás, aconteceu quando, na década de 90, a minha geração, aqui o Dr. António Manzoni também, resolveu os seus problemas de habitação. Portanto, sem dúvida nenhuma que parte da resposta tem que surgir a partir daí, mas, a nosso ver, tem que surgir pelo chamar da iniciativa privada a parcerias com o Estado, porque o Estado tem capacidade, pelas vias autárquicas ou central, de disponibilizar o tal bem que é escasso, terreno ou propriedade, de uma maneira que depois possa disponibilizar a oferta no mercado de uma maneira consistente. Já acabei, já vi, eu estive a ver, mas já foi melhor que da outra vez. Nós damos sempre alguma tolerância, naturalmente, até porque o principal interesse é mesmo ouvirmos, obviamente, os nossos convidados nas nossas audições e, neste caso, o Sr. Engenheiro. Não venho para deputado, para treinar, mas vou tentar melhorar. Nós, deputados, também temos muita dificuldade e muitas vezes não cumprimos o tempo, portanto, não queremos, obviamente, agradecer, ainda por cima ter respondido, obviamente, a todas as questões, de forma até bastante exaustiva, cumpriu quase impecavelmente o seu tempo, portanto, agradecemos muito à Associação, naturalmente, quer de empresas, quer de industriais, de construção civil e obras públicas. Obviamente que é importante para nós este acompanhamento, o grupo de trabalho ainda existirá durante pelo menos, certamente, mais uns meses para acompanhar este trabalho. Estaremos sempre também disponíveis, como é evidente, a receber, agradecendo qualquer outro contributo escrito ou contacto, naturalmente, diretamente com os grupos parlamentares, se assim entenderem, mas pode ainda acontecer, e agradecemos desde já terem aceito, mas pode ainda acontecer, obviamente, podem enviar qualquer contributo e nós também poderemos vir a ter vontade, os próprios grupos parlamentares, naturalmente, de conversar mais uma vez com a Associação. Nós é que agradecemos e, obviamente, disponibilidade total, mais 4 segundos, mas perdoar-me. Obrigada. Senhores deputados, agora passamos imediatamente à nossa próxima audição, só daqui um minutinho de espera ainda, pedir ao José que não chame assim